Os lixões ainda são uma realidade em muitas cidades brasileiras. Encontrar aterros sanitários em cidades que investem em saneamento básico é muito difícil, nível Brasil, né? Para você ter uma noção, dos 5.570 municípios brasileiros, 3.000 mantêm lixões a céu aberto. E desde 2014 uma lei obriga a acabar com os lixões, mas desde então nada mudou e em alguns lugares até piorou. O prazo de 2014 saltou para 2024. No estado de São Paulo, são 24 cidades com lixões. Por outro lado, 97% da população é atendida por aterros. Por dia, cada pessoa gera em média 1 quilo de lixo. Se a gente for pensar em uma família de 4 pessoas, em um mês são 120 quilos de resíduos que muitas vezes não fazemos ideia onde vai parar. Hoje, o Brasil gera aproximadamente 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos, ou seja, só nesse ambiente de cidades. E a coleta, ela chega a abranger aí 92% desse total gerado. Então, nós temos um intervalo, né, de quantidade de resíduos que sequer nós sabemos a destinação deles. Só em 2019, 29 milhões de toneladas de lixo foram parar em locais irregulares no Brasil. Aí você tem lixão e aterro controlado. Por que o caminhão segue, né, por esse caminho? Primeiro de tudo é porque, aparentemente, esses locais eles são mais baratos, né? Você não tem nenhum controle ou cuidado na operação, então é basicamente despejar o resíduo ali de qualquer forma. Só que essa conta vem depois, né? A gente fala, essa conta volta. Ela volta como? Você tem a contaminação do solo, das águas subterrâneas, do ar, vetores de doenças, você tem pessoas em situação de risco acessando dessas áreas. O destino correto do lixo deveria acontecer em aterros sanitários como este, que fica em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Aqui são 200 mil toneladas por dia que são encaminhadas corretamente. O aterro é uma obra que propõe minimizar todos esses impactos, protegendo o solo e, de certa forma, protegendo a exposição dos resíduos. Cada frente de trabalho tem que ser coberta com solo ao final de cada turno. Tem que ser feito também um monitoramento das aves para impedir a aproximação de aves. E se você fizer isso adequadamente, você previne a vinda de vetores que podem transmitir doenças, como insetos, ratos, baratas. Tudo isso é minimizado, fazendo a disposição final num aterro sanitário. Esse aterro está em operação há 36 anos e deve receber resíduos por mais 10 anos. Ao longo desse tempo, a quantidade e o tipo de lixo recebido aqui vem mudando. Com a pandemia, por exemplo, aumentou o número de reciclados e de lixo residencial. Nas ruas, a população jogou menos resíduos, porque ela ficou mais em casa. E, por outro lado, no resíduo comum, a população aumentou um pouquinho a geração de resíduos. Na coleta seletiva, com o uso de embalagens plásticas, comida via delivery, então houve um aumento das embalagens. A gente pode traduzir isso em dias de vida útil do aterro. Nós estamos falando, pode parecer pouco expressivo, mas foram 21 dias de vida útil a mais que a gente conseguiu com essa diminuição do resíduo vindo para cá. Quando a gente fala que está gerando mais recicláveis, nós temos que ter uma ressalva importante. Assim como a sociedade parou em diversos setores, a parte de compra de recicláveis, né, seja na segregação, através de pequenas empresas ou cooperativas, seja o intermediário ou a própria indústria, eles também pararam. Então, na verdade, a gente não está tendo um aumento da reciclagem em si. Da quantidade de recicláveis, sim, mas não necessariamente da reciclagem. Então, não é um aspecto tão favorável, é preocupante porque o sistema agora precisa se adaptar a essa nova demanda. Bem, falar de saneamento básico, a gente chega num problemão das administrações públicas, tratamento e fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e gerenciamento do lixo. Para a gente entender mais sobre esse problema, a gente conversa agora via Skype com a Isabela Gílio,
é advogada de consultoria em administração municipal. Isabela, boa tarde para você, seja muito bem-vinda aqui ao TJ Aparecida. A gente mostrou a reportagem agora, né? E a gente fica pensando, por que a gente fala isso há muito tempo, até hoje, por que as prefeituras não conseguiram acabar com os lixões? Boa tarde para você. Boa tarde a todos. O problema dos lixões é um problema que há muitos anos já existe, né? E essa obrigação de acabar com eles, ela veio já desde 2010, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa lei lá de 2010, ela definiu o prazo de 2014 para acabar com os lixões, mas esse prazo veio sendo sucessivamente prorrogado. Até que no ano passado foi aprovada a Lei de Saneamento Básico, né? A Lei 14.026, que alterou a 11.445, e ela determinou que os municípios deveriam providenciar a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos até 31 de dezembro de 2020, exceto para alguns municípios que cumprissem alguns requisitos legais. E para esses municípios que cumprissem esses requisitos legais, de fato esse prazo foi dilatado e ele vem de agosto de 21 até agosto de 24, de acordo com o número de habitantes. Agora, os municípios têm muitas dificuldades para acabar com os lixões, né? Faltam condições técnicas, falta orientação, falta capacitação profissional para a elaboração de um plano de resíduos sólidos, que também é uma obrigação que os municípios têm, além da dificuldade financeira, que se agravou muito com a pandemia. Então, são essas e muitas outras dificuldades que os municípios vêm enfrentando para, de fato, encontrar uma solução para dar a disposição final ambientalmente adequada para esses resíduos. Agora, Isabela, a gente pensa, né, observando essas informações, que o dinheiro, uma verba, poderia resolver parte disso, uma vez que você consegue fazer uma obra necessária, você consegue pagar um profissional capacitado, capacitar pessoas para trabalhar, e isso tudo, claro que seria um investimento muito alto. De onde seria uma fonte de recursos para que as cidades consigam, então, ter um aterro, acabar com o lixão, ou acabar com o lixão e mandar o seu resíduo para um aterro de uma cidade vizinha, por exemplo? As soluções, né, que são consideradas adequadas são o aterro, né, sanitário, a usina de compostagem, a usina termoelétrica. São soluções aí de engenharia, mas claro que não cabe a nós advogados avaliar qual seria a solução ambientalmente correta. Mas a lei de saneamento básico, a gente está falando em custos, né, em fontes de recursos. A lei de saneamento básico, ela trouxe a possibilidade de se cobrar pelos serviços de coleta de resíduos sólidos. Então, essa já era uma possibilidade que existia, mas a lei de saneamento básico, que entrou em vigor em julho do ano passado, ela trouxe um novo olhar para a possibilidade de se instituir uma taxa de resíduos sólidos. Então, o município ele pode cobrar pelos serviços de resíduos sólidos, e ela não trouxe como uma obrigação, é uma faculdade, mas o município que decidir não cobrar por esses serviços, isso pode configurar renúncia de receitas para fins da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que isso significa? Significa que o município que optar por não cobrar, não instituir a cobrança no prazo de 12 meses de vigência da lei, ou seja, até 15 de julho de 2021, ele deverá comprovar que para o custeio desses serviços serão utilizados recursos de outras fontes de receitas, atendendo aí, então, o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a instituição da taxa, né, ou de uma outra fonte, de um preço público ou da tarifa, para cobrar pela coleta de resíduos sólidos, pode ser uma fonte de recursos até para acabar com esses lixões e para se implementar uma nova forma de colocar
conferir a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos. E aquele tal negócio, né, Isabela? Se a população paga pelo serviço, tem o direito de cobrar também, porque não tem cabimento a gente vivendo em 2021 conviver com esses lixões que a gente vê aí por muitas cidades ainda, infelizmente, no nosso Brasil. Muito obrigado pela participação sua aqui no TJ Aparecida. Seja sempre bem-vindo. Uma ótima tarde para você, viu?